Olá, seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje vamos falar aí do aumento das mortes por doenças cardiológicas nos tempos de pandemia. Tivemos um aumento aí de 132%. E para discutir sobre esse assunto e a relação das doenças cardiovasculares com a Covid-19, eu recebo dois especialistas aqui no programa Alesp Cidadania. O Dr. Marcelo Sampaio, que é médico cardiologista, e o também cardiologista Dr. Gabriel Buchler. Sejam bem-vindos ao Alesp Cidadania. Doutor, vamos começar com aquela pergunta bem didática. Por que aumentaram tanto as mortes em tempo de pandemia? Vocês já conseguiram chegar a uma explicação? Muito obrigado pelo honroso convite, é um prazer estar aqui. Olha, eu acho que a causa é multifatorial. Eu separaria em 4 grandes causas principais. Primeiro, que nós não podemos esquecer que as doenças cardiovasculares em nosso país são a maior causa de mortalidade. Sempre foram. Elas representam 1/3 de todas as mortes. Então, basicamente, isso não é nenhuma mudança. Obviamente, o número cresceu, mas o posicionamento das mortes cardiovasculares continua o mesmo. Segundo, as doenças cardiovasculares são fatores de risco. As pessoas que têm doenças cardiovasculares ou fatores de risco para tal como diabetes e pressão são fatores de risco para a Covid-19. Esse é um ponto muito importante. Terceiro, as pessoas que têm problemas cardiológicos e que foram isoladas, muito bem isoladas, porque nós temos que realmente manter um isolamento e distanciamento social, deixaram de fazer seus exames de rotina, deixaram de procurar seus cardiologistas, deixaram de fazer todo um acompanhamento necessário para isso. Finalmente, a Covid leva a problemas cardiológicos. Mesmo pessoas, atletas, saudáveis, que não têm histórico nenhum, nós temos inúmeros casos de pacientes que desenvolveram doenças cardíacas, desenvolveram inflamações no coração, arritmias sérias, dor no peito, que depois podemos discutir tudo isso, que é muito interessante. E eu também pontuaria o próprio estresse do momento. Eu perguntaria para você, quem é que não está estressado hoje na situação toda dessa pandemia, com todas essas mortes, com todo esse aumento crescente de casos e a perspectiva de ser algo prolongado? Então, você junta todas essas características, está explicado esse aumento. Com certeza. Doutor Gabriel, o que você tem a acrescentar na fala do doutor Marcelo? Primeiramente, agradecer também o convite de estar presente com vocês. Eu acho que o doutor Marcelo pontuou os principais pilares, nas causas desse aumento. Eu acho que na nossa prática a gente vê muito, né, o paciente que não conseguiu o seu cuidado adequado, seja por falta de segmento ambulatorial, seja por falta de realização de exames, o medo de realizar procedimentos seletivos, como cirurgias cardíacas, procedimentos intervencionistas, e uma hora, depois de um período longo, que inicialmente não sabia quanto tempo ia durar, 1 mês, 2 meses, 3 meses, temos quase 1 ano de pandemia, muitas pessoas postergaram demais esse acompanhamento. E uma coisa muito importante que o Marcelo falou também é a respeito de que agora, frente a uma doença nova que nós vivenciamos, que é a Covid-19, cada vez mais nós vemos as complicações cardiovasculares pós-infecção. Então, é isso, é cada vez mais frequente pacientes que chegam até nós, que tiveram um quadro de Covid e após sua recuperação, sua cura clínica, estão com problemas cardiológicos que não existiam antes. Agora, doutor, para a gente conversar e pontuar, né, quais os principais cuidados que a população deve ter em relação a check-up cardíaco? Quais são os principais sintomas de alerta? Quais as formas de prevenir? Vamos ser bem didático para o nosso telespectador, para a gente avançando no assunto. Bom, eu citaria dos sintomas, o primordial é a dor no peito. Então, é um dos grandes sintomas da cardiologia, a dor, a gente chama isso de angina. E essa dor no peito, ela obviamente tem inúmeras outras causas que não doenças cardíacas. Pois é, eu ia perguntar como é que eu diferencio, por exemplo, uma dor muscular, que às vezes, por exemplo, no esforço repetitivo, ela
se apresenta de uma dor, por exemplo, do infarto? A dor no peito, a gente tem que dividir a situação da dor no peito em duas vertentes. A vertente crônica, que é aquela dor no peito que aparece de tempos em tempos, normalmente relacionada aos esforços maiores ou aos medianos esforços. Essa é a angina do peito estável, angina crônica. É aquela dor que o paciente vai até o consultório e relata, olha, faz 3 meses, faz 1 mês que eu iniciei com esse quadro. E a dor do infarto, que também é uma dor no peito, essa é uma dor que tem uma duração maior do que 20 minutos, então toda dor no peito prolongada, seja uma dor em crescendo, de pior intensidade, e pode estar associado com suores, pode estar associado com náuseas, pode irradiar para outras áreas, para os braços, para a mandíbula, até para os dentes, para as costas. Essa dor que não passa, que é uma dor aguda, essa é a dor do infarto. Então são dois tipos de dores que a gente tem que chamar atenção. O que eu falaria para os nossos telespectadores é que qualquer dor no peito que se repita ou que não passe, tem que procurar um serviço médico ou um cardiologista. Doutor? A dor torácica certamente é o sintoma principal da cardiologia. É muito frequente a gente receber, tanto em ambiente de pronto-socorro, ambiente de UTI, ou no nosso consultório, pacientes com quadro de dor torácica. Felizmente, as dores agudas, ainda mais no ambiente de procuras de pronto-socorro, felizmente a maioria dessas dores são de origem não cardíaca e são dores que não levam a diagnósticos sindrômicos potencialmente graves. Por exemplo, as dores musculares, né, dores que se repetem com movimentos específicos, são dores facilmente localizatórias, reprodutíveis ao toque ou a alguma movimentação específica, mas esse discernimento inicial, frente a uma dor torácica de início recente ou uma dor torácica que vem se repetindo ou se intensificando, ela deve ser avaliada por um médico, especialmente um cardiologista. Outros sintomas que a gente orienta os nossos pacientes e a população em geral a terem um certo grau de cautela e identificação e procura precoce ao serviço de medicina é falta de ar. Então, uma falta de ar que vem de maneira aguda, então a falta de ar, você estava bem parado, em repouso, começa um quadro de falta de ar súbita, sensação de falta de fôlego, sensação de afogamento, isso é um sintoma muito preocupante que motiva a procura emergencial ao serviço de saúde, ou pacientes que têm quadro de falta de ar, inicialmente a esforços específicos, esforços de grande monta, que progressivamente vai reduzindo esse limiar para desencadear a falta de ar. Outros sintomas, como por exemplo palpitação excessiva, desmaios, sejam eles desmaios súbitos, não provocados e não pressentidos, até mesmo desmaios associados a esforços físicos ou dias quentes, pessoas que é muito comum em ambientes fechados ou que ficam muito tempo de pé. Todos esses sintomas eles podem ter como base uma doença cardiológica e todos eles têm como investigar e principalmente como tratar. Exato, o importante é a prevenção, né? E um outro fator, né? Nesse início, principalmente no ano passado, no início de pandemia, as pessoas relutavam muito a procurar o pronto-socorro, né? Muitos casos aí foram fatais exatamente porque a pessoa preferia ter a dor em casa, né? E quando foi procurar o socorro era tarde demais. Qual que é a importância da gente conscientizar a população de procurar um socorro rápido, independente, né, da preocupação aí com a pandemia? Muito, muito importante a sua pergunta, Guga. E atualmente, primeiro, nenhum sintoma agudo ou um sintoma que preocupe ou traga desconforto, a qualquer pessoa deve passar em branco, ou deve, né, ser tratado em casa ou sem nenhum tipo de atenção médica. Segundo, assim que começou a pandemia, todos os serviços de saúde começaram com protocolos específicos, dedicados para aumentar a segurança e o fluxo desses pacientes dentro do hospital. Então, a maioria dos pronto-socorros, eles contam com
fluxos de sintomas respiratórios, fluxos de sintomas não respiratórios. Os pacientes são testados todos, eles são isolados, são separados, com equipes de enfermagem diferentes, com equipes médicas diferentes, com unidade de internação, seja ela em ambiente de enfermaria, seja em ambiente de UTI, diferentes. Então, há toda uma mobilização para que esses pacientes sejam recebidos, os que têm suspeita ou confirmação de Covid, recebam o melhor tratamento, e aqueles que não têm sintomas de Covid, pode ser um quadro de infarto, pode ser um quadro qualquer outro, recebam também um bom atendimento, um bom tratamento e com segurança. Então, isso é um ponto muito importante que às vezes não chega ao conhecimento da população. Os hospitais se mobilizaram, se prepararam, se organizaram para receber esses pacientes de maneira segura, então não há motivo algum para a ida a um serviço de saúde, sobretudo de urgência, ser postergado. Agora, doutor Marcelo, a gente fala muito, né, de diabetes, de hipertensão, de sedentarismo. Quais os fatores, além desses, que encaminham, né, para uma doença cardíaca, e quais as melhores formas aí de prevenção? Olha, as doenças cardíacas têm os chamados fatores de risco principais ou cardinais. Essas doenças cardíacas relacionadas a esses fatores, elas são basicamente evolutivas e estão crescendo muito de incidência em nosso país. Quais são esses fatores? Você citou a diabetes, mas nós temos a pressão alta, o colesterol elevado, o tabagismo, o cigarro, que hoje em dia em nosso país é um flagelo, e principalmente hoje os jovens estão fumando muito, e aí vai uma mensagem que eu queria deixar para os nossos jovens, porque nós aumentamos muito a incidência de infarto em jovens. Outro dia eu atendi um paciente de 17 anos com infarto, fumante. Então o cigarro tem que ser pontuado. Outro detalhe como fator de risco também é o sedentarismo. As pessoas, elas não fazem atividade física ou vão buscar atividade física quando já tiveram um problema maior, então aí vão correr atrás do prejuízo. O hábito de uma dieta rica, uma dieta desequilibrada, mesmo com fatores de colesterol normal, mesmo com glicemia normal e mesmo não sendo obeso, o simples hábito de dieta rica está hoje associado com doenças cardiovasculares. O estresse, a gente não pode deixar de falar sobre isso, que é um grande e um marcante fator de risco. Eu citaria também o uso de drogas ilícitas. Nós temos inúmeros pacientes que desenvolvem doenças cardíacas por cocaína, por heroína e por outras drogas novas que estão sendo lançadas aí nesse mercado terrível. E também nós temos, por incrível que pareça, um número crescente de pacientes com doenças cardíacas originadas por anabolizantes, que também temos que chamar a atenção por conta disso. Mas os fatores de risco principais são diabetes, pressão alta, cigarro e colesterol. E todos esses linkados por algo chamado antecedentes familiares. Se você tem pais, principalmente o pai, que teve doença cardíaca abaixo de 55 anos, e mãe que teve doença cardíaca abaixo de 65 anos, você é portador de um fator de risco chamado antecedente familiar positivo. Isto é muito sério. Isso pressupõe que a pessoa já, mesmo sem sentir nada, mesmo em fases mais precoces, já procure uma avaliação, já procure fazer um check-up. Agora, doutor, o doutor Marcelo acabou, né, doutor Gabriel, falando do check-up, né? A partir de que idade você deve começar o check-up e qual a periodicidade que esse check-up deve ser feito? Ele muda em cada faixa etária? Como é que funciona? Partindo-se de um paciente sem nenhum tipo de comorbidade, sem nenhum tipo de fator de risco ou sem antecedentes familiares, é recomendado iniciar um check-up, mesmo que seja básico, com medida de colesterol, glicemia, pressão arterial, pelo menos anual, a partir dos 25, 30 anos. Claro, conforme você adiciona comorbidades, antecedentes familiares, hábitos e vícios, por exemplo, tabagismo, uso de drogas, você não só antecipa, como você também aumenta
a periodicidade de visitas ao médico. Então, o básico, né, na pessoa sem nada, sem nenhum antecedente, pessoa saudável, é pelo menos medidas de colesterol, glicemia, pressão arterial, peso, logo calculando-se o IMC. Então, onde dessas medidas visa se excluir patologias como dislipidemia e diabetes, hipertensão arterial e, consequentemente, levar à promoção de saúde. Então, onde você aproveita esse momento do check-up para orientar o seu paciente sobre perda de peso, aconselhamento de atividade física, cessação de tabagismo, moderação no consumo de bebidas alcoólicas, identificar o uso de substâncias ilícitas ou substâncias que estão claramente vinculadas a desfechos negativos cardiovasculares. O Dr. Marcelo pontuou muito bem o anabolizante, uso de cocaína, tabagismo e que levam a gente cada vez mais a ver gente muito jovem infartando. Aquela crença que o jovem não infarta, que o jovem não tem, dor no peito não deve ser nada, é estresse, é muscular. A gente vê cada vez mais, o Dr. Marcelo comentou de um caso de 17 anos, eu já tive alguns, 17, 18 anos, e impressionante como eles chegam muito na época de festas de fim de ano, que é a combinação de cigarro, energético, às vezes uma ou outra droga ilícita, e eles infartam mesmo. Interessante essa colocação, né, doutor? E agora, eu estou com o meu check-up ok, eu devo repeti-lo de ano em ano, é isso? A partir dos 30 anos? Idealmente, pelo menos uma aferição de pressão arterial em ambiente de consultório médico por ano, controles de colesterol, glicemia, controle do peso, anual. Seus fatores de risco não estão controlados, não está perdendo peso, não conseguiu parar de fumar, algum achado laboratorial básico alterado, ou apareceu alguma intercorrência, teve algum problema de saúde ao longo do ano, antecipa-se os retornos, aumenta a periodicidade deles até você conseguir controlar, diagnosticar ou começar a medicar e ver o efeito que você teve. Agora vamos entrar no assunto do momento, que é a Covid-19, né? Qual que é a relação da Covid-19 com as doenças cardíacas? Olha, a correlação começa com a entrada do vírus. O vírus entra por um sistema, vamos colocar aqui para os nossos telespectadores entenderem bem, que é um sistema de portões. Um desses portões, que é a chamada enzima de conversão da angiotensina, ela está absolutamente vinculada com o sistema de compensação do coração e com inúmeras doenças cardíacas. Então, aí já chamou o primeiro aspecto. E aí teve muita polêmica no início se alguns remédios que utilizavam esses mesmos portões, essas mesmas vias, deveriam ser suspensos para quem está com Covid ou não. Hoje estabeleceu-se que não. Mas o mecanismo de entrada do vírus tem relação com a doença cardíaca. Esse é o primeiro aspecto. Depois, o Covid, ele faz uma grande inflamação no corpo. Ele provoca a liberação de uma série de substâncias. Substâncias essas que são trombogênicas, que nós chamamos, então, para entender, são aquelas substâncias que fazem coágulos e vão entupindo as artérias. Está aí outra vinculação com o coração, porque, por exemplo, a gente pode ter pacientes que estão tendo Covid, têm um quadro respiratório, estão na UTI e, de repente, tiveram um infarto. E esse infarto é um infarto pela Covid, porque houve um aumento dos coágulos e entupiu as artérias coronárias. Isso pode acontecer. Mas essa inflamação ela é de uma tal monta que essas substâncias vão lesando a parede das artérias, vão aumentando ou diminuindo a pressão arterial, vão lesando os outros órgãos, a parte renal, e nós temos uma vinculação de doença cardíaca e doença renal muito estreita, então, às vezes a piora renal piora também o coração. Há uma grande retenção de líquidos, ou seja, a Covid promove uma grande perturbação no ambiente. E a pessoa que já tem doença cardíaca ou que tem um coração que está parcialmente compensado, ela acaba se desestabilizando nesse momento. Além do mais,
a Covid também com essas substâncias que são liberadas pode gerar arritmias cardíacas que são ou muito complexas, arritmias são distúrbios do ritmo, o coração pode se acelerar muito e isso pode gerar até uma parada cardíaca. Então, a Covid simples pouco afeta o coração, mas a Covid moderada e complexa pode gerar todos esses fenômenos. E, por fim, a Covid pode deixar como sequela uma lesão no músculo do coração, a chamada miocardite pós-Covid. Tanto é verdade que hoje nós estamos orientando todos os nossos pacientes que tiveram Covid, seja leve, moderada ou severa, que antes de voltar à sua vida de prática de exercício ou antes de retomar a sua vida muito intensa, que faça pelo menos alguns exames básicos do coração. Porque o grau de vínculo entre a doença e doença cardíaca e sequela está muito grande. Agora, por exemplo, tivemos casos, e aí o doutor Gabriel pode elucidar também porque ele está no dia a dia da UTI, existe caso apresentado em hospital, por exemplo, a pessoa infartou, aí você vai tratar o infarto, quando você vai fazer o teste a pessoa estava positiva. Acontece? Tem acontecido isso? Acontece com uma certa frequência e na minha experiência pessoal, eu tive alguns casos que se apresentaram classicamente como infarto agudo do miocárdio, dor torácica típica de início súbito, alteração de eletrocardiograma. Os pacientes foram encaminhados em caráter emergencial para o serviço de cardiologia intervencionista e a gente não encontra nada. Encontra os vasos com padrão normal, sem evidência de coágulos, de placas de ateroma, placa de gordura. E após esse diagnóstico, né, desse alarme falso, nós fazemos alguns exames. Quer dizer, então, desculpa até cortar o senhor. Então a pessoa não teve o infarto e tinha os sinais, é isso? Ela teve o que a gente chama de infarto com coronárias normais. É que quando a gente manda de caráter emergencial para um serviço de intervenção, a gente espera encontrar o quê? Alguma dessas artérias coronárias, são as artérias que irrigam o coração, ocluída. Seja por coágulo, puramente coágulo, ou a combinação de placa de ateroma, que é a placa de gordura, com coágulo, que é o mecanismo mais comum de infarto. É alguma plaquinha que rompe e, após essa ruptura, ocorre a trombose do vaso. Quando a gente não encontra nada disso, a gente tem que partir para uma investigação. O que foi que aconteceu? E nesses casos, a gente encontra o chamado miocardite aguda. Que é uma inflamação. Que é uma inflamação do músculo do coração, que pode ser global, ou pode ser localizado em territórios específicos do coração. E muitos desses casos coincidiram com um PCR positivo para a Covid. Então, a gente acaba pegando, sim, casos que têm cara, cheiro, aspecto, a certeza de ser um evento agudo, num paciente assintomático do ponto de vista respiratório, um paciente sem febre, sem nenhum sintoma infeccioso, acaba vindo um quadro cardíaco por Covid. Agora, a grande pergunta, doutores, é como se prevenir numa situação dessa? Porque às vezes a pessoa está sintomática e os problemas cardíacos eles podem aparecer com a questão do Covid. Quais os sinais aí que eu posso ter um alerta para não esperar chegar numa situação dessa? Olha, é muito difícil. O Gabriel está na linha de frente, ele vai corroborar com a gente, porque hoje você não tem... Covid pode dar como primeira manifestação uma diarreia. Covid pode dar uma dor de cabeça. Já tive pacientes que tiveram única e exclusivamente uma dor ocular. Isso tirando os sintomas clássicos de febre, de falta de ar, de tosse, de perda de olfato, de paladar. Então, assim, não existe um padrão. Eu diria que o Covid são várias doenças numa só. Então, o mais importante, eu diria que o sintoma de alerta é aquele sintoma intenso que começou abruptamente e que não passa. Isso aí você tem que, hoje em dia, você tem que buscar uma explicação para tudo. Antigamente, eu recebia muitas ligações de pacientes em casa. Olha, tive uma diarreia. Olha, estou com uma dor na barriga. Olha, estou com uma dor de cabeça. A gente até medicava, fazia, olha, faz isso, faz aquilo, amanhã você me liga ou passa no consultório. Hoje, dependendo do paciente, se for um paciente de alto risco, um paciente que tem já uma certa idade,
vá para o hospital, vá para o pronto-socorro, porque, mas doutor, só por causa de uma dor de cabeça? Pode ser Covid. Então, assim, é muito importante o alerta nesse sentido, que as pessoas às vezes postergam uma ida num pronto-socorro, e o Gabriel colocou muito bem, hoje os pronto-socorros estão muito bem divididos, com protocolos de segurança separados, então é muito seguro ir num pronto-socorro hoje, mas às vezes os pacientes postergam por medo e acabam às vezes tendo uma complicação muito mais intensa e fatal às vezes. Agora, doutores, e a chamada Covid prolongada, onde as pessoas... É uma coisa nova, né? Mas tem sido muito falada nos últimos tempos, né? Onde as pessoas envolvem sintomas depois, né? Como é que funciona isso? Eu tenho pacientes hoje que tiveram Covid em abril e estão sintomáticos até hoje. Eu tenho pacientes que, por estarem sintomáticos, eles relacionam com várias recaídas de Covid. Eu falo, não, Covid não tem recaída. Você está com uma sequela desde a primeira vez. Então, assim, existe. Saiu um estudo recente que mostra 80% dos pacientes que tiveram Covid, independente da intensidade, vão ter algum tipo de sequela. Algum tipo de sequela. Seja cognitiva, seja... Hoje, por exemplo, eu estava conversando com um paciente e ele falou, pois é, sabe que engraçado? Eu tive Covid em setembro, até hoje eu não sinto o maracujá. O sabor do maracujá para mim... Só o maracujá. Só o maracujá. Eu falei, isso é uma sequela. Isso é uma sequela. Tem outros pacientes que tiveram distúrbios cognitivos. Eu tive um médico que ele tinha dificuldade para escrever algumas palavras depois da Covid. E até hoje ele tem uma certa perturbação. Então eu diria, 80% é um número alto, mas é o que a gente está observando na clínica. Claro, não são sequelas graves, claro, a maior parte são passageiras, mas sempre alguém vai acusar alguma perda, alguma deficiência ou alguma indisposição, alguma fraqueza. Doutor Gabriel? Olha, acho que o mais comum das sequelas do Covid, que é o que a gente realmente vê no consultório ou vê no ambiente de enfermaria. Lógico que na UTI é sempre precoce para você detectar isso, mas quando você pega esses pacientes na evolução pós-cura do Covid agudo, a perda de olfato e paladar é de longe o mais comum. Acho que tanto para os pacientes, a gente tem relato de colegas, amigos, o senhor falou do seu paciente que não sente gosto de maracujá. Eu tenho um colega que trabalha comigo, que teve Covid do começo da pandemia, acho que foi no começo de maio do ano passado, e ele não sente gosto de doce direito. Só que quando você tem uma sequela que ela não tem impacto diretamente na sua capacidade de trabalhar, de ter uma qualidade de vida, de permanecer-se ativo, é uma coisa. Quando a gente pega os pacientes que tiveram Covid moderado a grave, com uma porcentagem de acometimento pulmonar significativa, esses pacientes às vezes têm um acometimento, uma sequela, uma limitação, restrição aos esforços, persistente e limitante, que exige fisioterapia, que exige sessões de reabilitação. E, lógico, em pacientes que já não são tão funcionais, já são um pouco mais limitados, às vezes perder um pouco da sua capacidade máxima de exercício, não afeta tanto. E quando a gente pega pessoas jovens que tiveram quadros desta maneira, não conseguem mais fazer esporte, ou não conseguem mais trabalhar, às vezes é um trabalho que exige um certo grau de condicionamento físico. Então, as sequelas do Covid, pulmonares, cardíacas, neurológicas, podem ser potencialmente devastadoras, a depender do caso. Agora, doutores, uma dúvida que surge também, é constante, né? Às vezes você está com Covid, você vai no médico, né? Ele te passa, fica aguardando os sintomas. Quando o paciente deve, de repente, questionar o médico, olha, o meu coração, como é que tá? É usual já hoje, é protocolo nos atendimentos já fazer um check-up cardíaco quando tem o diagnóstico da Covid? Olha, a sua pergunta é muito interessante. Eu acho que cada médico que está na linha de frente desenvolveu um modo de operar, de atender esses pacientes especial. Claro, existem protocolos internacionais, mas com a experiência você acaba, às vezes, se adaptando. Então, o que eu faço? Toda vez que eu sei de um paciente meu que está com Covid, e isso eu já fiz aprendendo no sofrimento mesmo, eu falei, olha, vá
para o hospital, faça pelo menos um exame de sangue e passe por um exame físico. Mas, doutor, não sinto nada, eu só testei positivo, eu fiz o teste porque fulano de tal, que é meu parente, está lá, é positivo também, não sinto nada, preciso ir. Vá. Porque o que acontece? Às vezes eu tive pacientes que estavam ótimos e muda isso em 48, 72 horas, mas muda muito rápido. E às vezes esses exames que não foram feitos no início fazem falta no sistema comparativo. E aí a gente não sabe se interna o paciente, se interna na UTI, se faz algum outro procedimento. Então, a minha orientação é, teve Covid, está com diagnóstico, ligou para o médico, vá para um pronto-socorro, passe por um exame físico, ele vai escutar seu coração, vai fazer um eletro, vai fazer um exame de sangue, vai ver se você está com algum marcador de coagulação alterado, vai saber se você precisa tomar um antibiótico ou precisa tomar uma outra medicação. Muito importante pontuar assim, não existe remédio específico para a Covid, não existe. O que existe são medicamentos que nós damos de acordo com a sintomatologia e de acordo com algumas características da tomografia de pulmão que é feita ou do exame de sangue. Mas é muito importante passar por uma triagem, porque senão você vai assistir, às vezes, pacientes piorarem na sua ótica sobre o seu cuidado sem uma definição melhor ou mais adequada e ser um tratamento melhor também. Doutor Gabriel. Acho colocação perfeita. Quando eu estou no ambiente de linha de frente, que no caso é o UTI Covid, o mínimo que eu preciso da parte cardiológica é um eletrocardiograma e exames de sangue gerais, incluindo eletrólitos, que a gente sabe, esses pacientes fazem muita arritmia. Então eu preciso conhecer, enquanto está normal, né, enquanto a parte cardíaca me parece normal, eu preciso saber como é antes. Quando começa a alterar, eu preciso ter esse segmento diário. Claro, conforme agrega-se complexidade ao caso, a gente precisa de alguns outros exames, ainda mais no ambiente de terapia intensiva, ecocardiograma, as provas de coagulação que a gente costuma fazer com frequência. Muitos desses pacientes têm eventos de trombose, a gente começa a precisar de cada vez mais exames específicos, tomografias com contraste, avaliação de embolias, mas acho que o mínimo que um paciente precisa, quando você procurou um serviço de saúde, estou com sintomas de Covid, além dos exames básicos, incluindo provas, marcadores inflamatórios e provas de coagulação, é um eletrocardiograma, que é um exame básico também, tem em qualquer unidade de saúde, pronto-socorro, qualquer lugar tem um eletrocardiograma. Tem que ser feito. Pode estar normal, mas se o seu quadro piorar, você ter um dado de como era antes é muito importante. E às vezes, né, o doutor Marcelo deve ter cansado de ver, por mais que a ausculta seja normal, não existem sintomas cardiológicos, a gente pode encontrar sinais no eletrocardiograma que passam a impressão de que tem algo errado acontecendo. Então, acho que é muito importante a gente ter isso. Agora, vamos supor, tive Covid, passei bem o período, devo fazer um check-up após? Sem dúvida nenhuma. Justamente até porque você vai querer voltar à prática de exercício, você, em geral, trabalha muito, acorda cedo, almoça correndo, ou seja, a sua vida é uma vida agitada, é uma vida que envolve você ter muita saúde. Então, faça sim, o check-up é um check-up básico, sabe? Exames de sangue, uma ausculta cardíaca, medir a pressão, um eletrocardiograma, para você depois retomar a sua vida. É muito importante isso, porque teve casos de pacientes que foram para a academia e tiveram arritmias gravíssimas pós-Covid, porque não fizeram uma avaliação prévia antes da retomada de exercício. Agora, doutor, uma pergunta, por exemplo, a pessoa foi assintomática, voltou, estava fazendo sua atividade física normal. Quais alterações que podem dar um sinal de, olha, eu preciso, entendeu, ver isso, porque uma pessoa que pode ter desenvolvido a doença de forma sintomática, ela pode apresentar esses sintomas depois, não é? Sim, o sintoma basicamente é a palpitação e a fraqueza. Eu tenho pacientes, por exemplo, jovens, atletas, que falam, olha, eu pego às vezes no meu pulso, eu sinto ele irregular, ou variando, ou oscilando muito, ou às vezes coloca aqueles oxímetros, hoje todo mundo tem um oxímetro em casa, eu coloco o oxímetro, oscila muito o meu batimento, esse é o sinal de alerta. E outro sinal de alerta é um cansaço exagerado. Quantos pacientes jovens, saudáveis, vão depois ao nosso consultório e falam, olha, não sou mais aquela pessoa.
não tenho disposição, não consigo fazer as coisas. Esse é um paciente para você avaliar direitinho, porque alguma coisa tem que não está legal. Então, a oscilação dos batimentos e um cansaço exagerado, para mim, são sinal de alerta que deve ser feita alguma avaliação posterior. Doutor, mais alguma dica? Quanto maior a capacidade funcional, quanto maior o condicionamento físico, às vezes é relatado para a gente, às vezes, ou mesmo pode ser um colega, pode ser um amigo, fala para você, pô, eu corria 10 quilômetros, agora eu diminui um pouco, meu rendimento caiu um pouco. Então, às vezes você mascara um pouco, mesmo que de maneira não intencional, você mascara um pouco a sua perda de rendimento, se atribui a alguma outra causa, mas não é, porque tem algo errado acontecendo. Lógico, o mais comum é alguém já ter essa percepção, eu não estou legal, estou cansando, pô, minha frequência dispara. Todo mundo tem um oxímetro e todo mundo que faz esporte mais intenso tem um Polar ou tem um smartwatch. Pô, corria nessa velocidade, agora minha frequência era tanto, agora está bem maior, eu não aguento mais ao mesmo tempo. Então, essas pessoas muito funcionais, elas têm que detectar, não pode esperar seguir piorando e não pode aceitar uma queda do que você era antes. Piorou? Veja por que piorou. Mas foi um Covid assintomático, foi um quadro leve, mas a gente sabe, os sintomas as sequelas podem persistir por bastante tempo, mesmo com o pulmão totalmente normal, mesmo com o coração estruturalmente normal pós-Covid, a resposta sua da pressão arterial pode não ser a mesma coisa, pode ter tido um comprometimento, a resposta do seu ritmo cardíaco pode ter se comprometido também, ou mesmo ficar absolutamente indisposto, que também pode acontecer. Então, sim, está diferente, tem que procurar um médico e tem que entender por que está assim. Doutor, estamos já caminhando para os momentos finais do nosso programa. Eu queria que cada um de vocês deixasse uma dica aí para a população manter a melhor saúde cardíaca em tempos tão difíceis que nós vivemos nessa pandemia. Doutor Marcelo, quero agradecer também a sua presença. Olha, é muito importante a gente deixar uma mensagem de positividade. Apesar de estar numa situação toda de desconforto, essa pandemia gerou uma série de perturbações na vida das pessoas, mas a gente sabe que isso vai passar. Mas para você enfrentar esse período, eu digo, blindado, protegido, é importante você manter-se com peso adequado, você fazer uma dieta equilibrada, continuar a fazer sua prática de exercício. Quantos pacientes foram no meu consultório e falaram, eu parei de fazer exercício por causa da pandemia, mas falei, por quê? Para você basta andar, você sair, fazer uma caminhada, ninguém está impedindo você de fazer isso. As pessoas parece que elas resolveram alterar seu ritmo de vida e as suas propriedades boas que tinham, seus patrimônios positivos por conta disso, e não. Dá para levar uma vida saudável em tempos de pandemia. Muito importante também o bem-estar psicoemocional. Eu sempre falo, a mãe de todas as doenças cardíacas é a nossa cabeça. Nossa cabeça é a nossa sentença. Então, é muito importante, se você está deprimido, melancólico, busque ajuda. Porque isso é um precursor para você adoecer. Seja de doenças cardíacas, seja de outras doenças, elas estão muito vinculadas com essa parte. E, finalmente, a minha mensagem, todo mundo deve ser vacinado. A forma de nós sairmos desta pandemia e nós retomarmos a nossa normalidade é através da vacinação. Não existe outra forma. E a vacinação é uma vacinação segura e absolutamente necessária. Essa é a minha mensagem final. Doutor Gabriel. Acho que como mensagem, eu teria a dizer, acho que reforçar, que não só o doutor Marcelo acabou de falar, mas como todas as autoridades de saúde do mundo, que a vacinação é a única maneira da gente voltar ao normal. Não tem outra maneira. É a vacinação. Seja qual for a vacina que está disponibilizada, nós temos que nos vacinar, temos que aceitar a vacina, ir contra qualquer tipo de ideologia ou de
de falácias que fazem a respeito da vacinação, de insegurança, é o único jeito de voltarmos ao normal. Outra coisa que afetou a muitos, realmente, é o quanto a gente viu de aumento de ansiedade, de depressão, pessoas que estavam numa rota boa de esporte, conseguiu parar de fumar, reduziu a bebida alcoólica, veio a pandemia, veio o isolamento, distanciamento social, veio temor por uma recessão econômica, temor pelo emprego, amigos, familiares ficando doentes, o quanto nós vimos as pessoas piorarem o seu estilo de vida. Então, apesar de tudo que a gente está enfrentando, buscar ajuda para o bem-estar psicológico é fundamental. Se a gente não está bem, a gente precisa contar com o apoio de familiares, de amigos, às vezes apoio profissional, porque se essa parte está abalada, a gente não consegue fazer nada direito. Para quem tem doenças cardiovasculares, para quem tem qualquer doença, o tratamento e o segmento deve continuar da mesma maneira antes da pandemia. Então, você tinha uma cirurgia que tinha que ser realizada, não deixe de fazê-la. Você tem um tratamento específico, você vai no seu médico, por exemplo, um endocrinologista, cuidar da sua diabetes todo mês, continue indo todo mês. Então, você não pode deixar de tratar uma doença crônica com a premissa de que estamos em isolamento. O isolamento é para aglomerações, festas, baladas, viagens em grupo, não é para ir no médico, não é para ir no consultório. Tudo agora é organizado, os fluxos são organizados para garantir a segurança das pessoas. Então, isso não é mais desculpa. A gente tem que seguir os nossos tratamentos, tem que manter a nossa saúde mental equilibrada, mesmo que com auxílio profissional. E a gente tem que manter o plano de vacinação, todo mundo aceitar a vacinação e, quando chegar a sua vez, ir lá e se vacinar. Acho que essa é a minha mensagem. Gostaria de agradecer demais a presença aqui. Doutores, eu quero agradecer vocês por esclarecer a população de um tema aí que é tão preocupante nos últimos tempos. Este foi mais um Alesp Cidadania. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu quero convidar você a acessar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o nosso canal no YouTube, onde todo o conteúdo produzido pela Rede Alesp está por lá. Então você entra lá e confere nossos programas. Até um próximo encontro. Tchau!